Olá a todos que nos acompanham. Hoje nós vamos começar aqui mais uma entrevista, dessa vez com o Murilo, que foi aprovado aí no concurso agora, né? Ele vai contar um pouquinho da especialidade dele, um pouquinho sobre o cargo também, como foi a trajetória, enfim, né? Todo esse caminho percorrido. Se você tem curiosidade, quer algumas dicas também do Murilo, então fica aqui com a gente que ele vai contando. Então, primeiramente, parabéns, viu, Murilo, pela sua aprovação. Nós aqui do Estratégia ficamos muito felizes, então parabéns mesmo. E se apresente aqui para o pessoal que está acompanhando a gente. Sim, sim. Boa tarde, né? Eu sou Murilo, tenho 34 anos, sou natural de Santo Antônio de Jesus, uma cidadezinha Hum. charmosa aqui do interior da Bahia, e eu falo de Salvador. Sou natural de Santo Antônio de Jesus, mas fui criado a vida toda em Salvador, moro em Salvador a vida toda, Legal. e esse sou eu. E como foi esse início aí? Como você imaginou entrando nessa carreira pública? Você sempre quis? Foi algo que veio de repente na sua cabeça? Como é que foi essa primeira iniciativa para entrar nesse cargo, né? Então, a minha história com concursos, a gente volta aí alguns anos na minha vida, né, que é lá para 2011. Em 2011, eu terminei a minha primeira graduação em Aham. engenharia química. E eu lembro que Nossa. naquele momento a oferta de trabalho era muito escassa na área, principalmente aqui em Salvador. Né? Nossa realidade aqui não era muito boa. Uhum. Então, logo depois de formado, eu decidi abandonar a carreira. Eu brinco que a engenharia me abandonou primeiro, né? Mas aí eu vi que não era uma boa ficar batendo cabeça ali pelas vagas de emprego, que eram poucas, e decidi estudar para concurso. Em 2012, eu fui aprovado. Naquela época, a gente ainda estudava com cursinho presencial, né? E o meu primeiro contato com estratégia foi através de eu fui aluno do professor Ricardo Serravalli, numa vinda dele aqui para Salvador, dar um curso de comércio exterior. Era Uhum. um curso para Receita que eu fazia naquela época, mas acabei não sendo aprovado na Receita. Eu fui aprovado na Embasa, foi minha primeira aprovação, foi o terceiro Aham. concurso que eu fiz. Eu fiz o do INSS antes, e depois o da Embasa, fui aprovado, e um ano depois eu fui aprovado no concurso da UFBA, a Universidade Federal aqui da Bahia. Tomei posse em 2014 e estou lá até hoje. Né? Pretendo sair para assumir o cargo no Tribunal do Trabalho lá do Paraná. Em 2014 eu entrei na UFBA e eu me vi novamente com uma oportunidade muito boa de estudar. Como a minha Sim. primeira graduação, ela tinha um apelo muito pequeno para concurso. Basicamente a gente só tinha os editais da Petrobras. Eu fui lotado na faculdade de contabilidade e lá eu decidi voltar para a sala de aula para fazer uma graduação, agora já pensando em algo que me desse maiores possibilidades de entrar Sim. num cargo público. Na UFBA ela tem um incentivo muito bom para a qualificação. Então, meu primeiro olhar foi para o mestrado. A gente tinha na UFBA incentivo à qualificação que aumentava 52% o nosso salário base, só pelo fato da gente ter o mestrado. Né? Então, eu fui fazer primeiro o mestrado para pegar essa gratificação, ter mais Aham. tranquilidade, um salário mais legal, para poder daí para frente fazer a graduação e tentar novamente o concurso. Então comecei no mestrado em 2016, terminei em 2018. Em 2018 eu já engatei a graduação no curso de contabilidade, que foi a área na qual eu fui aprovado agora. Estava para finalizar ele em 2020, só que aí veio a pandemia, suspendeu as aulas já nos meus últimos É. semestres de graduação, e eu Uhum. acabei terminando o curso no primeiro semestre de 2021. Quando a pandemia surgiu e suspendeu tudo, aí eu voltei novamente a minha atenção para os estudos para concurso, né? E o primeiro Sim. concurso recente agora que me chamou a atenção foi o TCM de São Paulo, que está com o edital suspenso, inclusive, até hoje. Acho que eles vão votar, Uhum. acabei não acompanhando mais. Mas aí eu voltei as atenções para concurso e fui estudar para o TCM de São Paulo na perspectiva de concorrer ainda para os cargos de nível médio, porque eu não tinha terminado a graduação, né? A Sim. área de controle, quando eu comecei a graduação, a área pública e da contabilidade pública era algo que já me chamava a atenção, e a área de controle era a área que mais me seduzia, né? Então, o Uhum. concurso do TCM de São Paulo foi o meu primeiro foco, ali comecei a estudar para o cargo de nível médio. No meio do caminho, concluía a graduação e mantive o foco na área de controle. Sim. O concurso suspendeu, não fiz a prova e tal, e aí veio o TCE do Rio. TCE do Rio, eu fiz esse concurso também, para o cargo de nível médio, estudando, sempre focado no nível médio. Não tive Sim. um bom rendimento no TCE do Rio, mas aí, como eu já tinha concluído a graduação, o próximo que chamou a atenção foi o TRT do Paraná.
E sim, aí, já no cargo de nível superior, me chamou a atenção esse estudo que eu vinha tendo para os concursos para tribunal, já vinha me deixando competitivo, não a ponto de disputar vagas, né, mas assim, sim. competitivo no sentido de ter um conhecimento das disciplinas que eu já achava que eu dava para concorrer. Então, quando o edital do TRT do Paraná saiu, aí eu costumo pensar assim que eu estava naquele nível de um candidato que tem um rendimento de 70% a 75%. Nossa. E aí, quando o TRT do Paraná saiu, e Curitiba, para mim, é um lugar que me atrai, onde eu quero morar, onde eu quero me estabelecer, foi, Sim. assim, uma empolgação muito grande. E foi o momento que eu fiz a assinatura do Estratégia. A Estratégia já vinha me Ah, acompanhando na legal. minha preparação há um tempo grande, com os materiais gratuitos que vocês disponibilizam pelo YouTube Aham. e tal. E, nossa, me ajudou bastante, me ajudou muito a chegar nesse nível de 75% que eu estava ali fazendo simulados e tendo esse rendimento, né? E Uhum. aí, quando o edital do TRT do Paraná ele saiu, e eu queria dar esse avanço maior para sair desse platô de 75% que a gente fica e galgar rendimentos maiores, aí eu fiz a assinatura. E aí, nossos materiais do passo estratégico foram um diferencial para mim muito grande. Ai, Foi, que foi o ótimo. material que me fez sair desse 75% e pular lá para os 85%, 90%, que me fez ser competitivo Uhum. para essa vaga, né? Que o cargo que eu fui aprovado é um analista especialidade contabilidade, é um cargo de Boa. oferta de vagas muito pequeno, então você tem que estar lá em cima no rendimento. E com certeza o passo foi o que me levou para a conquista. Ai, muito legal. E Resumindo, o caminho é esse aí. você contando aí da sua trajetória, você já é uma pessoa que estudava bastante já, né, há muito tempo, né, Sim, tentando sim. aí várias oportunidades. E qual é a principal diferença, assim, que você observa? Porque para estudar sozinho, você precisa ter uma certa responsabilidade ali, um Aham, método, né, que muitas pessoas às vezes não sim. conseguem. E isso o estratégia consegue ajudar bastante, né? Então, qual foi essa principal diferença que você notou quando você estudava sozinho, lá anos atrás, e quando você, não necessariamente quando você adquiriu a assinatura, mas quando você já começou a Aham, acompanhar os nossos serviços gratuitos, né? Como é que foi sim. qual é essa percepção que você tem de diferença Então, aí? assim, eu falar da assinatura que é onde eu percebo que teve um material que realmente impactou a minha preparação, Boa. né? Eu cito o Uhum. passo estratégico porque para mim foi o que teve o diferencial maior, é a É, capacidade de concisão e ao mesmo tempo profundidade de trato com os temas, sabe? sim. Para mim isso foi muito visível enquanto eu usava os materiais do passo estratégico. Inclusive eu queria deixar aqui registrar um agradecimento pelos professores que foram responsáveis por montar aquele material ali. Para mim foi um diferencial muito grande. Eu vinha, né, nesse platô de 75% de rendimento e tal, e normalmente quando você pega os outros materiais, eles são mais longos, mais compridos, exigem um período para você depurar aquilo ali, um período maior, né? E o meu Uhum. estudo para o TRT do Paraná, focado no concurso, ele começou quando eu tive conhecimento do edital, que foi 2 meses antes da prova. Sim, Então, eu tinha 2 meses ali, que é um tempo razoável, mas não tão grande para poder vencer todo o edital, e eu consegui vencer todo o edital. E o passo foi fundamental, porque é um material mais reduzido, sem perder a profundidade que te deixa realmente preparado para as questões, né? sim. Questões, inclusive, é outra coisa de muita importância, que eu fiz bastante questões ali na área do assinante, né? Que vocês têm um espaço para questões, e eu estudava o passo estratégico e ia para a questão. E aí você ia vendo que aquele material reduzido, mais profundo, me fazia avançar assim muito rápido, me fez avançar muito Legal. rápido no rendimento das questões. E você tem uma média de quantas horas você estudava por dia? Como é que era essa rotina de estudo aí? Então, eu conciliava os estudos com o trabalho, né? Assim, graças a Deus, me Uhum. sinto um felizardo. Além da UFBA, eu fazia um trabalho de freelance também, dando consultoria. Depois que eu me formei, eu tive essa oportunidade e eu Aham. conciliava com os dois. Graças a Deus, eu conseguia ter um tempo bom para me dedicar aos estudos, né? Sim. Às vezes tipo assim, você começa a estudar de manhã, pô, quantas horas eu estudei no dia? Horas corridas dava quase 8, mas não eram 8 horas de estudos com Sim. rendimento, sabe? Porque nesse meio tempo você devaga, você levanta e tal. Aham. Então, meu estudo ele foi muito marcado por essa característica de não conseguir focar e seguir as horas corridas de estudo eficiente, né? E, Sim. então, eu penso assim que eu tive muito mais horas do que horas eficientes realmente tidas ali de estudo. E Sim. na média ficava entre 6 e 8 horas por dia conciliando. Eu estudava em ônibus, Boa. estudava em casa, estudava
Eu falo do passo estratégico, mas um outro material também que me ajudou bastante foi o Estratégia Cast, do professor Emerson Bruno, Ótimo, de né? Constitucional. Eu lembro, nossa, foi bem legal a experiência com o Estratégia Cast, porque você vai ouvindo aquilo, vai ficando É, ali consolidado na sua cabeça, né? Eu lembro que eu estava uhum. lá fazendo as questões de Constitucional na prova e ouvindo a voz do professor Emerson Bruno, muito legal. E era outro material também que me ajudava a potencializar os horários de estudo, né? Para quem está mais corrido, essa é uma boa solução, né? Porque Exatamente, é você mais aproveita prático, aqueles né? momentos de trânsito, Exato, muito legal. né? E você consegue me dizer de toda essa sua trajetória, não necessariamente desse concurso, mas assim, os seus principais erros e acertos nessa vida de concurseiro aí, o que você pode falar? Você percebe que em alguma fase você relaxou, você teve algum erro, você consegue me dizer qual que foi? E os Aham. Então, acertos eu tenho também. eu sou meio teimoso, sabe, nas minhas ideias, assim. Então, eu via que, às vezes, eu estava tendo contato ali com as dicas que os professores davam a respeito Sim. de como estruturar o modelo de estudo, mas na minha Uhum. teimosia, eu teimava e não seguia o conselho. E uma das coisas que, para mim, eu, assim, psicologicamente, eu acho que eu nem funcionaria caso eu abrisse mão desse modelo, que é o que eu entendo que funciona para mim, que é o Aham. fazer resumo escrito. Eu Ah, pegava o legal. PDF ali do passo estratégico e eu fazia o que eu chamo de resumo, mas na verdade o primeiro momento era quase uma transcrição de Sim. tudo que eu achava importante, né? Eu tenho na minha ideia aqui que o momento de escrita ele vale muito mais do que o momento de leitura. É, Então eu achava extremamente importante estar sim. fazendo a transcrição do PDF e depois eu Uhum. transformava essa transcrição de fato em um resumo. E aí ficava Sim. batendo aquilo ali, já não voltava mais para o PDF. Funcionou para mim, mas eu penso que esse caminho prolongou a minha preparação, porque eu tive que ter muito tempo para fazer a transcrição dos PDFs e tal, montar o meu material. Sim. Então, assim, talvez tenha sido um erro, né? Mas no final deu certo. Eu entendo como erro no sentido de que prolongou, né, a minha preparação. Eu ficava muito tempo batendo o mesmo tema. E aí o principal acerto vai na contramão disso, que eu já citei, é o fato de ter me dedicado, quando o edital saiu, ao Sim. passo estratégico, que é o assunto resumido. Se eu tivesse insistido em ir para os PDFs do curso normal, que ele é mais extenso, você tem uma quantidade maior de questões, certamente eu não ia ter tido tempo de vencer o edital e ir competitivo Aham. para a prova como eu fui. Então, e a revisão, então, que você fazia aí antes da prova era justamente esses seus, entre aspas, resumos, né? Essas coisas que você Isso ia é. Aí escrevendo. eram os resumos de fato, né? Porque primeiro eu transcrevia o PDF na minha Sim. concepção do que era importante, quase tudo para mim era importante, então eu ficava um resumo grande, digamos assim, né? Não era um Sim. resumo. E aí depois eu ia lendo aquilo ali diversas vezes para consolidar, e aí sim eu construía um resumo menor, que esse Ah, virava o meu legal. material de revisão. E aí Uhum. era com ele que eu ficava voltando para estar revisando sempre a disciplina já vencida. E Sim. tentando não, né? Encaixando no meio disso a resolução de questões também, que é outra questão fundamental, né? Porque você vai vendo como é o traquejo da banca, como é que a banca cobra aquele determinado assunto, que na teoria você já está bem. Né? Eu lembro que Sim. tem umas questões de análise das demonstrações. Eu estudei a teoria, achava legal, fazia ali compreendia bem tudo que eu estava estudando, mas quando eu fui para as questões, eu lembro que eu errei uma quantidade razoável de questões a respeito de análise, porque eu não estava compreendendo bem como era que a FCC estava montando a questão em cima daquilo ali. Sim. À medida que eu fui Entendi. fazendo a questão e percebendo qual era a lógica que a banca estruturava a questão, aí Aham. deslanchou e foi uma questão que, inclusive, eu acredito que tenha caído na prova e eu não errei ela. Nessa sua passagem de estudos, você tinha pessoas que te apoiavam? Como você conciliava? Você tem família, amigos? Não sei se você mora junto com Aham. alguém, né? Mas como era a sua vida social? Você conseguia dar conta? Você conseguia sair? Não? Como é que foi esse processo aí? Então, eu tenho um perfil mais caseiro por natureza, né? Então, eu Aham. acho que isso já me dá uma tranquilidade maior Já para ajuda um tomar a pouco, decisão né? de sentar e estudar. E, assim, eu tenho a minha esposa que mora comigo e ela passou por alguns momentos, assim, principalmente no estudo, no início da caminhada, que ela é mais tranquila, gosta mais de curtir e tal. E aí a gente teve uns momentos em que eu me percebia muito assim no extremo, mas a gente conversou e tal.
e a gente conseguiu alcançar um momento de equilíbrio. Ah, Eu legal. rendo muito mais pela manhã do que nos outros momentos do dia, então eu aproveitava para sair à noite, nos momentos que eu estava psicologicamente disposto para isso, porque sair para mim é um negócio complicado, mas a gente saía assim, eu conseguia manter uma vida social ativa, principalmente nos momentos mais festivos, né? Aniversário, Natal, essas Aham, comemorações de família, e dava para conciliar bem. Não, e, assim, legal. não precisei ficar internado em casa sem cuidar da minha vida social ou da minha vida familiar para conseguir aprovação, né? Dava para conciliar bem e essas pessoas que estavam ao meu redor também já conheciam a minha personalidade de ser caseiro e à medida que a gente foi conversando aqui, principalmente na minha família, eu e minha esposa, a gente foi entendendo de maneira conjunta a importância do projeto Uhum, e ela virou uma parceira ao longo do tempo, me exato. apoiou bastante na caminhada. É, uma pessoa parceira é tudo que a gente precisa nesse Faz toda a momento, né? diferença. Porque é um Aham, período em que você realmente precisa se dedicar muito, né? E se a gente não tem uma sim. pessoa que está ao nosso lado entendendo tudo É. isso e apoiando, se torna um pouco mais Aham. E difícil. assim, o estudo ele tem uma característica de ser solitário e sofrido, né? Porque é você e Sim, você ali, você está exato. carregando o piano, você sabe que você tem um monte de conteúdo para vencer, para conseguir chegar Uhum, no objetivo, e por si só ele já sim. traz esse desafio. Você tem um parceiro para desabafar nos momentos que a coisa não está rendendo, que você está andando, e também para falar com empolgação quando você percebe que a coisa está andando. Eu lembro que a gente aqui, a gente tem o Uhum. costume de fazer algumas caminhadas durante a noite, e em várias caminhadas eu falava para ela, nossa, filho, o nome dela é Fernanda, ela fala, nossa, eu estou percebendo que eu estou avançando, sabe, que eu estou tendo realmente um progresso no estudo, e é uma questão de tempo. E ter essa Ah, percepção e ter legal. alguém para compartilhar foi muito legal. E, Murilo, você parou por aqui ou você ainda pretende prestar outros concursos, hein? Então, como eu te falei, né, Curitiba é a cidade onde a gente quer Sim. plantar raízes lá. Aham. E eu estou trabalhando com a perspectiva, né, com a expectativa de ser nomeado para Curitiba. Se não acontecer, a gente vai esperar o período de carência lá do edital, que é 1 ano e meio para poder pedir a transferência e tal. Uhum. Mas chegando em Curitiba, eu acho que eu não saio mais de lá. Ah, Eu legal. pretendo, num primeiro momento, dar uma utilidade maior para o meu mestrado e ir para a sala de aula, né? Então, eu pretendo manter os estudos vivos, ir para a sala de aula e ser um professor qualificado para estar desempenhando aquela função. E à medida que eu vou fazendo isso, eu vou deixar aceso na memória essa necessidade que você tem de ter o conteúdo com as disciplinas para que, se um próximo concurso aparecer e me chamar a atenção, eu faça, né? Eu hoje Legal. imagino que o único concurso que possa me chamar a atenção para que eu faça essa nova prova seria o Tribunal de Contas do Paraná. Tá. E como eu te falei, né, eu venho lá da área de controle e o Tribunal de Contas do Paraná é o lugar que talvez possa me balançar para eu sair lá do lugar que eu tiver para esse novo lugar. Né? Mas até então, a ideia é permanecer lá no Paraná. Ah, legal. E bom, para finalizar, eu queria que você deixasse alguma mensagem, alguma dica para quem está começando agora com o concurso, né, que não sabe que caminho seguir, qual que é a melhor alternativa, e enfim, uma Uhum. mensagem de coragem mesmo para essas pessoas. Ah, não, tá, legal. Então, né, a gente falou aqui sobre preparação e tal, mas assim, eu acho legal aproveitar esse momento para dar uma mensagem de motivação para a galera que, assim como eu, precisou conciliar a preparação para o concurso com muitas coisas, sabe? A gente comentou aqui, eu conciliava com 2 trabalhos durante a caminhada aí. Tiveram vários desafios de ordem pessoal também, que não foram desafios fáceis, e você tem que conciliar. A pandemia mesmo, nossa, minha mãe ficou mal na pandemia, eu vi minha mãe sufocando, e tudo isso desestabiliza emocionalmente, psicologicamente, alguém que está estudando, todo mundo, né? E essa Sim, questão da preparação do curso já é uma situação que naturalmente você está ali, tem que estar psicologicamente concentrado e tal. E essas uhum, coisas todas eu passei por ela também. São momentos de estudo, dias foram vários de rendimento zero, que você senta aqui para estudar e a coisa não avança, você fica chateado e foi um dia perdido, né? Esses dias me deixavam muito chateados e tal, mas assim, eu vejo que o que faz a diferença, o que fez a diferença não foi passar por isso ou não, né? Porque a vida é cheia de percalços e todo mundo na preparação vai passar por isso, mas a sim. persistência foi algo que fez a diferença para mim, sabe? Uhum.
Então, eu penso que certamente tem vários companheiros aí que estão na caminhada se preparando e tendo que passar pelos mesmos perrengues que eu passei também. Não sei, a palavra de motivação que eu tenho a dizer é que, pô, persistência, assim, eu passei por isso e consegui estar aqui, não tem nada de especial em mim, que não tem em outras pessoas também. É questão de persistência e de você manter o foco no objetivo, que uma hora chega lá. Exatamente. A caminhada é longa, né? Não é das É, mais fáceis, mas quando aham, você chega lá, parece que tudo vale a pena, né? Você é entende todo o verdade, é uma sensação de processo realização muito e dá grande. um alívio muito grande, né? Então, muito obrigada pela sua conversa aqui com a Eu que gente. agradeço, Paulo. Parabéns novamente. Obrigado. E para quem acompanha a gente aqui, é só navegar em todas as nossas redes sociais, no nosso blog, que vocês também vão conseguir acompanhar essa entrevista, outras também, né? E ter um pouquinho mais de dicas aí para quem está começando nessa vida de concursos. Então, até mais.